Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Deuteronômio, agora capítulo 12, a partir do versículo 1, onde nós temos mais instruções de Moisés, dada por Deus, pelo Espírito Santo, sobre a forma como o povo de Deus deveria viver na terra que eles iriam tomar posse. É também a terra que hoje nós tomamos posse, que Deus tem nos dado, onde quer que seja, sobre toda a terra. Toda a terra é do Senhor. Então, qualquer lugar em que o Senhor nos mandar, como mandou Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te dar. E para onde mais for espalhado, em qualquer parte da terra, nós temos que obedecer ao Senhor nesta terra. Temos que servir a Deus, agradar a Deus. Então, a finalidade da salvação é agradar a Deus. O ponto principal da salvação é nos reconciliar com Deus e obedecer a Deus, entender a sua voz, agradar a Deus. Isso foi profetizado que seria possível através de Cristo, do Messias, que viria e ensinaria tudo. E nos ensinaria como praticar o que agradar a Deus, o que fazer para agradar a Deus, para obedecer a Deus. E isso ele cumpriu, já foi profetizado por Joel, por Ezequiel, por João Batista, dizendo: este é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, porque é através do batismo com o Espírito Santo que nós conseguimos, pela pregação da fé em Cristo, então pela fé somos batizados com o Espírito Santo, e é nesse momento que o Espírito Santo vem, escreve toda a palavra em nosso coração, nos dá sabedoria, dons espirituais, discernimento, entendimento, e aí sim podemos viver uma vida que agrada a Deus. É quando somos batizados com o Espírito Santo, mas esse batismo vem pela fé em Cristo. Então é Cristo quem cumpre essa promessa. Vamos viver de acordo com a vontade de Deus, vamos agradar a Deus quando o Espírito Santo for derramado sobre nós, recebendo poder. Ele vem morar conosco, ele não vem nos visitar eventualmente, ele vem habitar conosco, somos templo para a habitação do Espírito Santo de Deus, e ele então vai nos fazendo lembrar de toda a palavra, vai nos guiando em toda a verdade e nos dá poder para entender, praticar e ensinar a todas as nações, fazendo discípulos assim de todas as nações. Então, Deuteronômio 12, a partir do versículo 1, diz assim: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, realmente, a intenção é exatamente essa, de nos ensinar, instruir sobre como viver nessa terra que o Senhor tem nos dado. Poderia ser Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, fazer discípulos e ensinar todas as nações é a viver segundo a vontade de Deus em toda a terra, para possuir todos os dias que viver sobre a terra, qualquer terra, no planeta Terra, na presença de Deus, batizados com o Espírito Santo, vivendo, obedecendo, praticando a vontade de Deus. Isso é importantíssimo. Ter cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, todos os estatutos e os juízos. Então nós temos que conhecer, receber poder. Quem recebe poder, dons, conhecimento, ciência, sabedoria, discernimento de espíritos e poder de Deus, poder na oração, poder na palavra, é para a obra. Não é para ficar sentado em um banco e deixar o tempo passar até a morte chegar, mas é para viver aqui de acordo com a vontade de Deus, dando fruto, trabalhando. Jesus trabalha, o Pai trabalha até agora, e nós devemos trabalhar enquanto é dia. Somos chamados para a obra, para o trabalho, para cumprir na terra todos os estatutos e os juízos, ter cuidado. Então, com o batismo com o Espírito Santo, temos cuidado, temos sabedoria, temos entendimento, temos discernimento do que fazer, conhecimento de Deus para agradar a Deus.
Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Veja bem o que Deus está falando aqui. O povo deveria ter uma unidade de estatutos, de juízos, de cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais. Então, teria que ter o conhecimento único, do Deus único. É um Deus único que tem uma vontade só, que tem um ensino, que tem uma direção, que tem um caminho estreito, uma porta estreita. Temos que achar, temos que andar por ela. As nações tinham muitos lugares de altares, de outeiros, de montanhas, altas montanhas, outeiros, onde as nações, debaixo de toda a árvore frondosa, serviam aos seus deuses. Muitos deuses, cada deus com uma ideia diferente, cada deus com um poder limitado diferente, com uma opinião, com uma ação, uma grande confusão religiosa. Mas a vontade de Deus para Israel é tomar posse da terra, para possuir todos os dias que viver sobre a terra e cumprir a vontade do Senhor, o único Deus, seus estatutos, seu juízo, sua vontade soberana. Ele é Deus, ele é Senhor. Conhecer a Deus, então ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pelo Cristo, pelo Filho de Deus, o Messias. Então uma unidade na fé, unidade no amor, unidade na obra, unidade na prática, unidade na adoração. Nós não podemos aceitar diferenças nem de culto, nem de doutrina, nem de ideias. Nós temos que nos reconciliar com Deus, nos arrepender, nos consertar e buscarmos o batismo com o Espírito Santo para termos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só direção. E nós vamos ver aqui nesse texto essa direção e Deus falando várias coisas que lhe agradam, quem é Deus, do que ele gosta, o que ele quer, e ele pedindo, ordenando, dando estatutos, juízos para o povo obedecer, para que o povo pudesse servir ao único Deus, com a sua vontade soberana, conhecer a vontade de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, de entendimento de Deus. Nós podemos conhecer a Deus. Quem é Deus? O Deus vivo, o Deus Criador. Entendê-lo, entender a sua vontade, entender o que ele fala, entender o que ele ordena, entender o que lhe agrada. É isso que nós temos aqui já nesse início de Deuteronômio 12, está praticamente em todo o livro de Deuteronômio essa mesma sequência. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Então vocês não vão ter vários templos com várias doutrinas, com várias estátuas, cada uma gostando de uma coisa, uma aceita uma coisa, o outro não aceita, o outro libera tudo, quase tudo, alguma coisa não, alguma coisa que deveria ter alegria, liberdade, louvor, bênção, a amargura, a opressão. Então, a mentira. Altares, diversos altares. Hoje eu vou na denominação X, amanhã eu vou na denominação Y. Lá permite isso, aqui proíbe aquilo. Aqui faz de um jeito, ali faz de outro jeito. Então nós temos que orar, pedindo a Deus a unidade. Que os irmãos vivam em união, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, uma só adoração, um só louvor, um só entendimento, uma só prática, um só amor. Nós vamos dar muita ênfase a isso nesse estudo. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Vocês não vão repetir o que esses povos que habitavam nessa terra faziam. Eles tinham vários deuses, várias imagens. Cada imagem tinha uma preferência. Cada imagem levava o povo a uma prática diferente da outra.
vocês vão servir a Deus, ao Senhor vosso Deus, único Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome, buscareis para sua habitação e ali vireis. Então, uma centralidade neste templo para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação. Não é para a habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão humana, mas é para a habitação do nome, da adoração, do culto, da oferta, do dízimo. Ali vocês vão levar o dízimo, ali vocês vão levar a oferta. É o que está no versículo seguinte. Ali, porque ali vai concentrar um ensino, uma doutrina. É um só Deus. Não vai ter diversos altares. E aí, com o tempo, é claro que sem comunicação, sem direção, sem unidade, cada um vai pensar uma coisa. Vão surgir doutrinas de homens, ventos de doutrina. Mas devemos buscar, eu tenho falado aqui nos estudos, essa direção de Deus, realmente aquele que Deus tem derramado o seu Espírito, aquele que Deus tem batizado com o Espírito Santo, aquele que comprovadamente tem a sabedoria do alto, esse deve ser colocado à frente dos apóstolos desse tempo, da igreja, da adoração a Deus, da direção de Deus. É pelos frutos, são pelos frutos que conhecemos até a liderança, quem deve ocupar essa posição, quem deve realmente estar ali na direção da orientação, quem conhece a palavra, quem maneja bem a palavra da verdade. Como Pedro ocupou, Tiago ocupou, João e o próprio apóstolo Paulo vieram ocupar essa liderança, cada um no seu tempo devido, reconhecendo a sabedoria, o dom, o conhecimento, a própria escolha de Deus. Deus escolhendo aquele que estaria na liderança, através da palavra de Deus. Seria o profeta, seria Samuel, seria Isaías, Ezequiel, seria Jesus e, na sequência, dos seus apóstolos. Versículo de número 6 diz assim: E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, ali, naquele local, destinado a estar posto ali o nome do Senhor. A representação da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da vontade de Deus para estarem ali congregando neste lugar onde nós temos uma unidade de ensino, unidade da fé, unidade do poder, unidade da bênção, unidade do Espírito Santo. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só direção, conhecimento, entendimento da palavra. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Então, assim como nós falamos no estudo anterior sobre dar graça com o prato vazio antes de pôr o alimento, porque o povo de Deus viveu no deserto e Deus supriu com o maná, com a água, com cuidado. Deus guardou o povo no deserto até chegar à terra prometida. Então, após dar graça, servir o alimento e dar graça pelo alimento. Também aqui, comer perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis. Então, a alegria do Senhor é a vossa força. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, chegar a essa bênção, a terra prometida, a presença de Deus, a adoração, ao verdadeiro culto, adorar a Deus em espírito, em verdade, adorar, como diz o Senhor, onde estiver pessoas adorando a Deus, batizados com o Espírito Santo, com conhecimento, com dons, com discernimento, com revelação.
esse deve liderar ali a adoração, uma só fé, um só batismo, onde estiverem. Ali comereis, no primeiro momento ali do povo de Israel, em um só lugar. Mas quando estamos em várias nações, vamos ao local designado daquela nação, daquela área possível de que cada um fosse ali se alegrar. Porque a verdadeira prova da salvação é a alegria no Senhor. É reconhecer que Deus criou, que Deus amou, que Deus supriu todas as necessidades, que Deus guarda a nossa alma, Deus guarda a nossa vida, Deus nos preserva, nos livra do mal, Deus supre a nossa necessidade, Deus nos dá a eternidade. Então, chegar a essa alegria e dar graça a Deus por tudo, pela vida, tudo vem de Deus, tudo depende de Deus, tudo foi por causa de Deus, eu respiro por causa de Deus. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se alegrar em tudo, e vos alegrareis em tudo. Isso é prova de salvação, de que você já tem esse entendimento. Glória a Deus, graças a Deus. Em tudo dai graça. Obrigado, Senhor, pela vida, por tudo. Tudo vem de Deus, eu dependo do Senhor em tudo. Em tudo em que puseres a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Então, sair do deserto e entrar na terra prometida e ter a primeira colheita e cuidar da terra, do trabalho, da família, haver ordem, haver justiça. Então, é tudo motivo para agradecer a Deus, tudo bênção de Deus, porque nós viemos do vazio. A terra era sem forma e vazia. Nós viemos do nada. E pelo Senhor, pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela justiça de Deus, pelo conhecimento de Deus, por causa de Deus, nós viemos a existir. Então, se existimos, se respiramos, temos que agradecer a Deus por Ele estar nos abençoando com a vida, com a casa, com a família, com o sentimento, com tudo que temos, tudo que somos. Temos que reconhecer que tudo vem de Deus. Então, neste momento, realmente veio a salvação a esta casa. E tudo é bênção de Deus e em tudo devemos dar graças a Deus e nos manter dessa forma. O povo de Deus naquele tempo tinha uma ordem para pelo menos uma vez por ano ir a este lugar, ao templo. Ali foi estabelecido, templo em Jerusalém, para oferecer o cântico, a alegria, o louvor, a gratidão, também em forma de holocausto, sacrifícios, dízimos, oferta alçada da vossa mão, como diz o versículo 6, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, tudo o que havia acontecido durante o ano, você quer agradecer a Deus por uma cura, por um milagre, você levaria lá aquele lugar, aquele santuário, e ofereceria a Deus, entregaria ali na mão do sacerdote. E quem promoveria o culto seriam os levitas, junto com a família do sacerdote, dos levitas, e o povo estaria no pátio, nos átrios, nas varandas do muro, e o sumo sacerdote levaria até o Santo dos Santos o incenso, a oferta alçada, que era entregue ali fora, no pátio. Então isso faz com que houvesse o grupo que representava o povo na adoração, no serviço de apresentar a Deus, a intercessão pelo povo. E o povo ali fora estava cantando, se alegrando no Senhor, porque esse é o mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a vossa força. Vamos celebrar, vamos louvar, vamos glorificar, vamos adorar a Deus. Quando nós vamos nos aproximando de Deus em gratidão, dando graças, orando, agradecendo, louvando, clamando, pedindo a Deus, Senhor, eu não quero pecar contra ti.
Senhor, eu não quero te entristecer, porque o Senhor é tudo para mim, que o Senhor me deu a vida. Sem ti eu não sou nada, sem ti eu não sou ninguém. Dessa forma, você vai agradando a Deus, você vai sentindo a presença de Deus. O Espírito de Deus vai se aproximando mais de você, você vai sendo cheio do Espírito Santo. Você começa a sentir a presença de Deus dentro de você. Ele vem habitar contigo, porque o seu coração está totalmente voltado para Ele. Deus te abençoa, Deus multiplica a bênção, Deus se agrada de você, Deus te escolhe e Deus te dá a resposta do céu. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.